Todo mundo bem? Como é que vocês têm ido com o processo artístico de vocês? A gente está aqui hoje para poder falar um pouco disso e eu vim para poder tentar colaborar com o processo artístico de vocês. Primeira coisa que eu quero saber é se vocês já têm alguma ideia pensada para poder fazer esse trabalho final de vocês. Tem? Já pensou em qual lugar da casa vocês vão gravar isso? Vocês vão elaborar essa proposta? Já pensaram no figurino que vocês vão usar, que tenha a ver com a ideia que vocês querem desenvolver? Já pensaram se vai ter algum processo de maquiagem, de cabelo e até mesmo de cenografia? Essas vão ser coisas importantes para a gente começar a listar para ajudar a visualizar o nosso processo criativo. Mas, se você não pensou em nada ainda, eu vou tentar te ajudar com algumas dicas. Você pode partir de 2 pontos principais. Se liga. Você pode partir do zero completo. Você não tem nenhuma ideia pensada, não tem lugar de chegada, não tem lugar de partida, não tem meio do caminho, não tem nada. Então você vai partir de um processo de improvisação. O seu processo de criação vai ser uma improvisação. E aí, você vai selecionar, então, 3 lugares possíveis na sua casa, no ambiente onde você está, que você queira experimentar descompromissadamente, sem preocupar com o resultado final. E aí você vai gravar isso. Se você conseguir gravar, vai ser genial. Por quê? Porque depois você vai poder analisar esse vídeo, vai poder analisar esse material e vai ver quais ideias esse material de improvisação te sugere. E a nossa segunda possibilidade é para vocês que já têm uma ideia. Então você já tem algo que você queira trabalhar. Por exemplo, você quer trabalhar os efeitos do Covid no seu processo artístico em isolamento social na sua casa. Pode ser uma coisa que você queira trabalhar. Você pode escolher 2 possibilidades básicas de trabalhar isso. Ou você vai usar uma criação que seja mais objetiva. Então, por exemplo, você pode escolher a sala da sua casa e a mobília disponível, o sofá, às vezes tem uma estante, às vezes tem algumas plantas e uma televisão, e você vai experimentar diferentes maneiras de interagir com os objetos desse lugar a partir dessa sua ideia. A segunda possibilidade é você criar completamente livre, não tendo que fazer interação com os objetos ou com o espaço onde você está necessariamente, mas você vai estar sempre muito ligado na sua ideia inicial, que é pensar lá na sua relação do seu corpo com o Covid, isolamento social. O que esse corpo que está passando por esse isolamento social, por essa restrição de contato, de ir e vir, de expressividade, o que esse corpo traz, como que esse corpo se move, qual que é a velocidade, qual que é a intensidade, se esse corpo vai estar de pé, se ele vai estar agachado, se ele vai estar num cantinho, ou se ele vai estar ocupando o espaço todo. Aí você vai ter que experimentar. Não existe uma fórmula, não existe uma fórmula pronta. A gente precisa, dentro de um processo artístico, fazer e refazer, revisitar, tirar os pontos fortes, olhar os pontos fracos, ver aquilo que você acha que serve e não, e ir construindo. É um processo muito artesanal. O processo de criação artística, ele não vai acontecer de cara, na primeira vez que você experimentar. Portanto, desapegue de resultados. Isso que aqui vai ser muito importante pra gente, se a gente desapegar de resultado. Então você pode pensar em criar uma espécie de passo a passo para poder experimentar o seu processo artístico. Você pode começar listando coisas que são importantes para você. Por exemplo, o lugar onde você está. Quais são os cômodos que te interessam mais? E aí dentro desse cômodo, se a gente pensa num banheiro, por exemplo, qual lugar desse banheiro me interessa mais para a ideia que eu quero desenvolver? Às vezes você vai querer interagir com o seu banheiro inteiro, mas às vezes você vai querer interagir só com a parte do box. E isso depende muito de escolhas, mas de experimentação. Outra coisa que vai ser importante depois de você listar todas essas coisas que a gente já falou lá no começo, o lugar, a roupa,
a maquiagem, os objetos, se vai ter objeto ou não, se vai ter alguma outra forma de interação ou não, você vai pensar também na música. Você quer usar música no seu processo artístico? Não é obrigatório. Para a gente dançar, a gente precisa do nosso corpo. As outras coisas, elas vão servir para poder complementar a nossa ideia, tá? Então isso também é muito importante da gente identificar e separar. Para você dançar, você precisa do seu corpo. Ah, mas você tem uma ideia, por exemplo, que diz exatamente da sua relação com esse banco, porque você teve uma experiência aqui que você acha que ela traduz bem uma ideia de dança. Tudo bem, então você pode usar ela. E aí você pesquisou alguns elementos sonoros que não precisam ser exatamente música. Às vezes podem ser só alguns sons, ruídos, o som do próprio ambiente, a voz de alguém conversando. E aí você acha que isso vai deixar a sua ideia ainda melhor, que vai traduzir ainda melhor aquilo que você quer dizer. Aí você coloca a música. Por último, você pode pensar também num projeto de iluminação. A gente não está dentro de um teatro e nem está dentro de um estúdio, né? Com todos aqueles equipamentos maravilhosos que fazem milagres e que deixam a gente incrivelmente bem no nosso trabalho. Mas você tem a iluminação da sua casa, você tem a iluminação do seu celular, que provavelmente deve ter uma lanterna, e você deve ter lanternas outras na sua casa. Você também pode pensar em maneiras de organizar essa luz. Você quer um ambiente muito iluminado? Mais ou menos iluminado? Pouco iluminado? Às vezes o seu projeto é um projeto onde vai traduzir melhor a sua ideia se você trabalhar só com a silhueta, sem revelar muito o seu corpo. Então você pode pensar em maneiras de organizar essa iluminação para que isso componha o seu projeto. A iluminação, ela vai ser muito, muito importante para poder ajudar a passar fielmente a ideia que você quer desenvolver. Então, recapitulando, você pode pensar em ideias objetivas ou ideias subjetivas, e o que a gente quer dizer com isso? Você pode fazer uma criação livre sem que você esteja necessariamente pensando em um assunto específico, e aí você vai fazer nesse processo um trabalho de deixar que o seu próprio corpo em movimento é que te diga alguma coisa, mas isso não precisa ser literal. A outra possibilidade é de você trazer uma proposta que seja literal. Ah, eu quero trabalhar a minha relação com as plantas na minha casa. Pronto, a gente não precisa aprofundar muito nisso. Então você vai o quê? Tanto numa forma quanto na outra, você vai experimentar o seu corpo de diversas formas, desapegado do resultado final, bastante concentrado e bastante inteiro na sua prática. Isso tudo a gente já viu nas nossas aulas anteriores. A gente já experimentou bastante o nosso corpo de diversas formas, inclusive no final de cada uma das nossas aulas, a gente experimentou também processos de criação. Então isso não é tão novo assim pra gente, né? Próximo passo agora é vocês se encorajarem, se jogarem, vai fundo na proposta de vocês e se precisar, tamo junto. Quero fazer a mesma música pra todo mundo. Eu fiquei pra chamar ela de Negócio de café. Uma coisa que a gente fica conversando muito lá em casa é exatamente isso, assim. Tá. Já tá gravando.